Os bastidores da política. A política raiz de Brasília. Começa agora, Brasília Já. Bom dia, Rodolfo. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem, amigas, amigos? Tudo ótimo. A gente iniciando um conteúdo. A turma do poder ainda em viagem, em trânsito. Uma parte deve estar chegando agora, por essa manhã, outra vai chegar um pouco mais tarde, enfim. Os poderosos se deslocaram para Nova York, a gente já comentou sobre o que aconteceu, mas hoje a gente vai voltar para Brasília, aliás, como prometemos ontem. Porque aqui a política continua, essa cidade não para. E a gente vai trazer para vocês hoje um bastidor. Como a política é feita? A gente estava até conversando aqui antes, eu e o Rodolfo Lago, vocês têm muito acesso às informações de Brasília, mas as informações que fazem as decisões, poucos têm acesso. E é isso que a gente vai contar para vocês sobre o que aconteceu ontem naquela casa chamada Congresso Nacional, né, Rodolfo? Pois é, né? Então, é bem nessa linha aí que o Alexandre estava mencionando. Enquanto lá em Nova York o presidente Lula, o presidente da Câmara, Arthur Lira, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, estavam lá, né, na Assembleia das Nações Unidas, o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, aproveitou para fazer uma visita, um périplo pelo Congresso Nacional, pela Câmara e pelo Senado, aonde ele visitou diversos deputados e senadores para fazer esse jogo de aproximação política. E ele teve, tanto ali nos nomes mais óbvios ali da base governista, líderes do governo, né, no Senado e na Câmara, como foi a turma que fustiga mais o governo. Ele chegou aí a própria oposição. Ele teve, por exemplo, com o deputado do PL do Rio Grande do Norte, João Maia, teve no Republicanos, e ele teve talvez a reunião mais importante de todas que ele foi uma reunião no gabinete do líder do PP, Dr. Luizinho. Dr. Luizinho era secretário de Saúde do Rio de Janeiro, retomou o mandato para assumir a liderança do PP, que era antes do André Fufuca, que se tornou ministro dos Esportes. Então, lá dentro, na liderança do PP, ele reuniu a bancada toda, tirou uma foto, posou para uma foto com o ministro Alexandre Padilha para demonstrar exatamente o que se diz de uma forma clara. O PP está na base do governo, mas é o PP da Câmara, o PP do Senado não. E o próprio Alexandre Padilha admitiu isso antes e disse que isso daí não é nenhuma novidade, né, Alexandre? É verdade, não é novidade. E a gente há muitos anos aqui em Brasília já viu essa realidade se repetida com outros atores. O cenário é o mesmo, Congresso Nacional. Os atores é que são diferentes. Eu me lembro bem, Rodolfo Lago, ainda na época que o hoje Democratas era chamado de PFL e tinha justamente na Câmara dos Deputados como presidente da casa, semelhantemente ao que há hoje com Arthur Lira, um presidente que afagava o governo, chamava-se Luiz Eduardo Magalhães, filho de Antônio Carlos Magalhães. E o jogo já era esse, Antônio Carlos, poderosíssimo, senador pela Bahia, geralmente batia no governo Fernando Henrique Cardoso pesadamente. E Luiz Eduardo ia e afagava, e os dois conseguiam tudo o que queriam. Muitas pessoas não sabiam, mas esse jogo era combinado. E esse jogo também foi combinado em outro momento, Rodolfo Lago, quando o ex-PMDB e hoje MDB também, num governo petista do presidente Lula, no seu início fazia meio que oposição, meio que situação. E também nessa divisão. Enquanto a Câmara aprovava o que era de interesse do governo, o Senado criava dificuldades. E os dois se articulavam nos bastidores e conseguiam o que queriam. Pois é. Então, ontem o Alexandre Padilha falava, justamente, ele não mencionou exatamente os nomes, mas o Alexandre contou as histórias aqui, que, enfim, isso não é novidade. Você ter aí uma Câmara a favor e um Senado contra num determinado partido não é novidade. E isso agora vai acontecer no PP. O PP da Câmara governista, o PP do Senado, que é comandado pelo próprio presidente do partido, o senador Ciro Nogueira, que foi ministro da Casa Civil do Bolsonaro,
é oposição. E aí faz esse morde-a-sopra, da forma como antes o PFL fez no governo Fernando Henrique, como o PMDB fez no primeiro governo Lula, aonde um lado aperta, tira mal, o outro lado vem e afrouxa e afaga, tira bom, tira mal e tira bom. Esses papéis agora estão com Ciro Nogueira no Senado e o presidente da Câmara, Arthur Lira, na Câmara. E ontem esse jogo ficou explicitado por essa foto do Alexandre Padilha lá com a bancada do PP. Porque no final das contas, né, Rodolfo Lago, eles conseguem o que eles querem. Esse é um modelo que dá certo há muito tempo. E aquela velha história, modelo que dá certo e dá o resultado que eles querem, eles repetem. E agora a gente está vendo um pouco de repetição de muitas coisas, mas aí a gente encerra, porque hoje esse conteúdo encerrou. Mas amanhã traremos mais política e bastidores da capital federal. É isso aí, nosso propósito aqui é sempre explicar essas coisas e contar esses bastidores para vocês. E é isso, e se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva nos nossos canais. Obrigado e até amanhã. Até amanhã, gente.